lado, né? Mas de repente, olha, a memória é esquisita. Uma boa tarde. Estamos aqui com a nossa querida doutora Antônia Frois. Hoje, eu até na chamada fiquei assim, emocionada, porque eu queria mudar um pouco a chamada, em razão do tema que a doutora está nos trazendo, né? Esse é um canal de informação e nós trazemos assim eu realmente eu sinto a necessidade de falar sobre o assunto, mas ainda não havia encontrado alguém que viesse aqui comigo para a gente fazer uma conexão, porque não encontrei lá fora, em lugar nenhum, mas encontrei a doutora que está aqui e eu agradeço muito, porque o tema que nós vamos tratar é sobre a mulher que renasce, né? Eu até citei uma frase da Simone de Beauvoir, né? Que a mulher não nasce, né? Ela torna-se mulher. Então, mas isso inspirada na professora, né? Na doutora, porque ela que trouxe esse tema para a gente. Então, o poder da maturidade feminina, esse poder da maturidade feminina me chamou a atenção. E eu não vou dizer o que eu penso ainda, porque eu vou aguardar e vou conversar com a professora Antônia. Olha, achei tão bonito o teu nome, Antônia Frois. Eu achei bonito mesmo. E aí depois a gente vai falar alguma coisa, o que eu penso sobre a nossa vida enquanto mulher e como vivemos na nossa faixa durante a nossa caminhada toda, a nossa trajetória. O que nós fizemos e o que está acontecendo agora comigo. Olha o que a senhora trouxe. Eu tenho que saber o que está acontecendo comigo. Que bom que o tema já te levou para isso. A minha caminhada. Às vezes eu fico, meu Deus, será que estou certo? Boa tarde, doutora Antônia. A senhora, se quiser iniciar pela sua trajetória, não tem problema nenhum. Ou se já quiser falar sobre o tema direto, sobre a mulher e a sua maturidade, o seu desenvolvimento social, né, que chegou onde chegou, e graças a Deus, fique à vontade, vamos lá. Bom, a senhora já falou meu nome, né? Meu nome é Antônia Frois, eu sou amazonense do interior, sou de Maués, a terra do Guaraná. Muito bonita, por sinal. Exatamente, uma cidade muito bonita, com umas praias bem bonitas. E eu tenho, na minha experiência profissional, um bom tempo da minha vida, eu fui professora de ensino fundamental, estive na sala de aula com as crianças, passei pela escola pública, escola particular, privada, né? E depois eu tive um tempo, 8 anos, 9 anos, diretamente acompanhando meu marido em Boa Vista do Ramos, onde ele foi prefeito. Então, estive lá como primeira-dama também, uma experiência muito rica, experiência que me trouxe também uma bagagem e uma presença, né, com as pessoas de um jeito diferente. Mas a minha juventude, ela também me deu uma base muito legal, porque eu fui uma jovem assim, muito envolvida na igreja. Então, eu participei dos movimentos na época ali, final da década de 80, 90. Então, assim, existiam movimentos de grupo de jovens. Então, eu sempre fui essa jovem aí bem atuante. E aí, hoje aqui, depois dos 50 mais precisamente 56 anos, eu estou com uma nova fase. Está jovem, está jovem, doutora. A senhora está jovem, está na flor da vida. Como definir esse processo de renascimento feminino? Como é que a senhora define, redefine? Eu estou emocionada com isso. Estou curiosa. Diz muito sobre nós, mulheres aí da minha idade. Os 50 mais, 40 mais, 50 mais. Então, esse é um processo eu digo que é ressignificação profunda da vida. Essa mulher que chegou aqui 40, 50, ela veio desenvolvendo muitos papéis. E nessa fase da vida, ela é convidada, se ela não perceber isso, ela é convidada a pensar sobre esse novo tempo que está aí, né, vindo, e a gente precisa olhar para ressignificar isso. Os valores, a forma como você viu a vida, os papéis que você... Se a gente for fazer uma análise mesmo, os papéis eles foram muito para o outro. E a partir de agora, você é convidada a olhar para si mesmo.
né? Isso. Isso aqui, aí vamos entrar no autoconhecimento, né? Isso, São princípios, são conflitos internos que a mulher desenvolve no decorrer da sua trajetória. E quando chega nessa idade, ela começa a fazer uma análise. Será que toda mulher consegue fazer essa análise? Ela chega com 50, 60, 70, né? E aí eu fico pensando, será que todas conseguem fazer? Olha, eu estou numa outra fase, mas eu sou ainda muito importante nesse processo de envelhecimento ou de trajetória da minha vida e vou aproveitar até o último momento com toda a energia e garra que eu tenho e que posso fazer alguma coisa. Me falta coragem? Me falta, digamos assim, não me preocupar com o que alguém vai falar sobre a minha vida, mas eu garanto que, imagino que seja assim. Você tem mais conhecimento, tem maturidade e é feliz, né, não, doutora? Sim, infelizmente nem todas as mulheres conseguem fazer essa leitura, conseguem se perceber desse jeito. Muitas até paralisam. Tem mulheres que chegaram aqui nos 50 mais já estão aposentadas, principalmente quem exerceu cargos bem jovem, né? Bem Os jovem. professores. Tem umas que já estão aposentadas. E para algumas, elas já estão ali achando que não tem mais nada para elas. Elas mesmas elas ficam fora do jogo, digamos assim. E a gente precisa dizer não. E é por isso que eu venho nesse movimento, eu descobri, eu vejo que é o meu propósito ajudar essas mulheres a fazer essa reflexão, a se perceber nessa nova fase e buscar novas estratégias para seguir novos sonhos. Coisas que muitas vezes você, por cumprir, por fazer coisas por obrigação, coisas da carreira, coisas como mãe, a questão família, então deixou essa mulher muito fazendo para agradar o outro. Então, quando ela percebe que ainda tem muita coisa para ela viver, ela vai ressignificar. E isso que é fundamental, essa ressignificação, para você olhar e dizer assim: poxa, os próximos anos da minha vida eu quero viver realmente para mim. E outra coisa assim que eu vejo que nos dá muito essa certeza, a gente precisa fazer uma reflexão e dizer assim: espera aí, realmente eu só vivo uma vez. É. Eu também não vivo para sempre. Nosso processo aqui ele é finito. Quando a gente entende a nossa finitude, aí, minha amiga, a gente quer aproveitar os próximos anos que ainda nos restam de forma leve, autêntica e que realmente nos faça feliz. Eu acho importante também porque nesse momento que você vai se conhecer, você faz uma autoanálise, você começa a refletir, e o que nós conversamos aqui é que nem sempre a mulher vai conseguir pensar dessa forma, né? Eu imagino, doutora, que uma mulher que sempre foi submissa, que sempre viveu, não exerceu essa função fora da família, que vive completamente o berço, a estrutura familiar, quando ela chega com seus 60, 70 anos, ela teria tempo, depois dos 50, de refletir sobre toda essa possibilidade dela ainda construir, porque eu penso assim, né? Para mim, eu até comentava com a senhora, se for o último dia da minha vida, como dizia o padre Laudato, saudoso padre Laudato, no nosso curso de filosofia falando sobre a morte, ao meu último respiro, se eu tiver 2 segundos, eu vou pedir que seja mais um pouquinho, porque eu sei que ainda não fiz tudo. Eu penso que só Jesus Cristo foi o homem que chegou e fez tudo em tão pouco tempo. Cumpriu a missão realmente que ele tinha, né, que ele tinha para cumprir, né? Ele deixou assim os 10 mandamentos, deixou tudo que a sociedade precisa para viver em harmonia e em igualdade social, que a gente não vai tratar desse assunto aqui, mas Jesus Cristo, eu costumo dizer que ele foi a pessoa que chegou aqui, para mim que ele é uma figura eterna, chegou aqui e fez tudo, o pessoal diz que em 7 dias, né? Mas não nos seus 30 e poucos anos, né? Ele construiu uma vida para todos nós de exemplo, de ética, de moral, de
compaixão, de amor, de lealdade. Então, acho que só ele fez tudo, mas a gente ainda não fez tudo, não. Nós É. temos uma bela caminhada, né? Até porque no mundo de hoje é muito diferente do que se viveu lá atrás, lá nos anos de Jesus, né? E aí você não tem também essa. Nem se pensava nisso, mas hoje que se pensa é isso que a senhora traz aqui. Nós temos um tempo, a vida é finita, a senhora falou que a vida é finita, mas nem todo mundo sabe. É aquela história, né? Tem gente, muitas vezes a gente é tão. A maioria das vezes nós somos distraídos. A gente não pensa nisso. De E jeito quando nenhum. a gente pensa que a gente vai viver para sempre, aí nisso aí é que é a situação, o problema. Porque Né? nessa história da gente achar que a gente vai viver para frente, para sempre, a gente deixa de fazer as melhores escolhas, né? De se priorizar, de se que aí que eu digo que é nessa fase a gente é convidada, você tem que fazer, senão, minha amiga, você vai passar pela vida. E você tocou num ponto sobre a questão dessa mulher que vem de outro tempo, ela traz padrões muito que foram Arraigados, né? colocados na sua cabeça, né? Como é que é essa mulher que vem da década de 40, 50, 60, né? Ela se criou, né? Imaginando não, foi colocado para ela que ela era aquela mulher, para ela ser feliz, ela tinha que arranjar um bom casamento, ter um bom trabalho, até ainda, mas se dedicar para a família, né? Criar os filhos muito bem. Então, ela tendo essa família equilibrada, ela, né, ganharia o título da mulher de Né? sucesso. Sucesso, é. A mulher moderna, ela é mulher produtiva, mas mesmo assim ela vem também com um pouco dessa mentalidade aí que vem o conflito. Por quê? Porque nessa coisa dela ser produtiva, ela está fora, produzindo, trabalhando, ela chega em casa, ela não consegue se desligar totalmente. Aí aquela coisa do cuidado com a família ainda sobra para ela. Aí muitas vezes entra o conflito, por quê? Eu vivi isso. Você se percebe que você não está dando conta nem de uma coisa nem de outra. Exige dentro de nós uma cobrança interna que vem baseado na culpa, no medo, todas essas questões que, de alguma forma, não nos ajudam em nada, só nos trava, né, nos estabiliza ali, né, deixa você travado, você não consegue dar um passo para frente, você vai preso a isso. Quando você olha para trás, minha amiga, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você ficou ali. Passa rápido, Passa muito rápido. rápido. E a mulher, ela tem uma coisa que, eu não sei, desde o início da civilização, a mulher passa por grandes, grandes obstáculos, grandes preconceitos, né? Que a gente diz que alguém falou que o preconceito é o maior veneno que pode existir, né? Então, a mulher passou por vários tipos de preconceitos, que não vale a pena falar aqui, e ainda tem a história que a mulher foi colocada para ela, ela edifica o lar. Olha só a responsabilidade. Atrás de um grande homem tem uma mulher maior que ele, né? Então, a mulher foi levada a isso daí. E eu só não entendi até agora como é que acontece que o homem, quando chega no mesmo nível que a mulher, ele não tem essa preocupação. Não tem esse problema. Ou ele se reinventa, né? Ele está sempre construindo, reconstruindo, e nós, na esperança de que ele vai viver eternamente. Nessa expectativa é a nossa, né? De todos nós. Mas o homem, ele tem isso porque ele é prático, né? Mas isso é reforçado também pela sociedade machista, né? Que a gente vive. Os privilégios estão sempre com eles. Mesmo eles, como é que se desenha isso? Ele sai, ele trabalha, ele é o provedor, ele chega, ele tem todo um cuidado, né? Ele tá ali, ele chega, ele quer chegar na casa e receber todo esse cuidado. A mulher é o contrário, ela sai, ela trabalha, e quando ela volta, ela não recebe esse cuidado. Ela vai ainda ver todas as outras coisas, né? Se filho foi para a escola, se fez tarefa, se as coisas estão no lugar, se está faltando isso, está faltando. Ou seja, olha a carga que é. Então, essa mulher ela vai envelhecer, ela vai ficar cansada, ela vai chegar de um tempo que ela vai dizer não vai querer nada, e o homem está só no bem bom. Né? Tem homens que se aposentam aí com uns 60, 70, estão super inteiraços, né? É, E querendo fazer outras coisas, e aqueles que trocam, né? Que essa aqui não serve mais, já me serviu muito, vou aqui com uma novinha. Olha tudo tá que a pronto gente para tudo, né? olha o que a gente enfrenta de tudo, nós estamos muito assim. E é por isso que eu venho nesse movimento fazer esse despertar com as mulheres
nós precisamos olhar, fazer essa viagem para esse, eu falo, né, esse renascimento, para a gente entender o nosso poder. E quando a gente faz a gente entende isso, a gente tem consciência disso, né? Essa autoconsciência ampliada e qualificada, eu posso dizer, você não vai mais aceitar qualquer coisa. Você vai entender que você não nasceu só para cuidar do outro, dos outros, que você cuidou dos filhos, cuidou do marido, cuida da família, dos parentes, de todo mundo, e você esquece de. E aí É, você deixa de olhar o seu potencial, o poder que você tem de transformação, tanto para você e também para, se você se vê com essa pessoa com poder, com autonomia e também trabalhando muito a tua autenticidade, que é nessa transformação, nesse renascimento, surge a autenticidade. É você ser realmente você mesma, independente dos espaços, porque você vai dizer, não, eu fiz a minha caminhada, eu estou aqui com essa idade, nesse posicionamento, vivendo isso, porque eu escolhi me fazer diferente. Eu tenho que fazer eu faço as pessoas entenderem que eu tenho minhas vontades, eu tenho meus gostos, eu tenho minha forma de pensar e de viver, e é assim que eu me apresento. Eu não tenho que me adequar àquilo que estão querendo que eu seja, me adequar, né, àquilo que a sociedade, de certa forma, impõe, e outras pessoas também do nosso meio. Não, você vai ser autêntica, presente, potente, com toda a sua força, né? Com toda a força que nós, mulheres, temos. Então, eu descobri isso como propósito. Eu quero levar esse trabalho de conscientização e desse despertar dessa consciência com as mulheres para que elas vivam, vivam de forma autêntica, vivam de forma com uma autonomia de verdade, se posicionando, escolhendo, fazendo as suas melhores escolhas, não deixando de estar lá com sua família. Não é isso. Mas ela potencializando cada vez mais o que ela tem de melhor. eu acho isso daí fantástico, sabe? É uma desconstrução, né? Sim, Você vai agora, você encontra forças, digamos que se tiver apoio, você vai encontrar forças externas, né? Pessoas, a senhora está aqui num papel muito importante nesse momento aqui, né? Nos trazendo essa possibilidade da mulher não se destruir, né? Se, se deixar levar pelas críticas, porque quando você chega, até mesmo no banco, você chega para ser atendido, aí tem fila para isso, fila para aquilo, tem uma fila que é para os idosos, aí já não respeita o idoso. É tanta sabedoria no idoso, né? É tanta sabedoria que se tem que não devemos desprezar. Agora, no nosso caso aqui, das mulheres, que é necessário ela reconhecer, se reconhecer, né? Ou se quando você conhece a você, saber da sua importância, do seu potencial, isso que a senhora acabou de falar, aí você não vai ter muita dificuldade para enfrentar o mundo, não, sim. né? Porque é uma coisa que a gente precisa entender. Essa idade, a meia-idade, o envelhecimento, ele precisa ser entendido que é uma fase na nossa vida, todo mundo vai passar por isso, e ele não é para nós um declínio. Quando a gente entende isso, é por isso assim, as mulheres elas precisam entender o poder que tem nessa fase, porque ela abraça tudo isso e ela vê toda essa força a seu favor. Ela não vai mais ficar triste, depressiva, insegura, porque alguém está criticando que ela está ficando com as rugas, ela está com os cabelos brancos, ela não tem mais aquele corpo da juventude, ainda que a sociedade hoje ainda continue, né, muito valorizando, né, esse corpo jovem, aquela mulher jovem, com toda a sua pele viçosa, com todo o vigor da juventude, ainda assim ela vai, não. Eu tenho outros atributos. A minha idade, o meu cabelo branco, as minhas rugas, elas contribuem para a mulher sábia que eu me tornei. Sim. Com toda a bagagem, com toda a sua experiência. Mas ela precisa ter esse entendimento, porque não adianta ela estar com esse ouro, com essa pérola na mão, mas ela não sabe usar, ela não vai saber usar, né, a seu favor o grande poder que ela tem.
É por isso que eu penso que é pelo caminho do autoconhecimento que ela vai fazer. Ela vai se redescobrir para poder ela ressignificar essa vida. E veja bem, nós temos a mulher, eu assisti um empresário falando o seguinte: ele só está admitindo na empresa dele pessoas com mais de 30 anos, 40, 50. Ele fez isso, né? E disse que ele não vai se intimidar com o comentário de ninguém. Ele quer pessoas nessa idade. Por quê? Para ele chegou a essa conclusão. As pessoas que a senhora acabou de colocar aqui, dos 30, 40, 50, pessoas com experiência que têm um potencial muito grande para trabalhar e criatividade ainda, né? Então, eu penso que a mulher, no momento em que ela realmente fizer esse autoconhecimento, ela tiver possibilidade de conversar com ela mesma e ver que ela ainda é proativa, ela é capaz sim, e se ela ficar, digamos assim, intimidada com tudo isso que está acontecendo na sociedade, que entende que a mulher tem que ser, como a senhora falou, o cabelo tem que ficar sempre preto, lógico que eu pinto o meu, não quero. Nós pintamos, Porque, né? porque eu gosto, né? Desde na minha adolescência, se não tivesse, mesmo assim eu pintaria. Mas ela escolher, agora que a senhora falou, ela escolher aquilo que você gosta de fazer, que você gostaria de fazer. Quantas vezes um sonho ficou lá atrás, né? Eu tenho um sonho, né? Um sonho que ficou. E aí, agora a senhora pode continuar. Não quer que a senhora fala? Pode continuar. Então, você tocou num ponto que exatamente eu ia falar isso. É a fase, minha gente, mulheres, vamos aproveitar o máximo que vocês puderem, que a gente puder. Aí tu toca nesse ponto. Aquele sonho, sabe aquelas coisas que você quis fazer lá atrás, mas que as tarefas, as coisas que você assumiu por obrigação, aquela função que você teve que fazer por conta daquele momento que você estava passando, hoje é momento de você trazer esse sonho para cá. E olhar para ele e vou dizer: "Eu vou realizar", não é? Um hobby que você queria tanto, né, ter feito, não deu tempo, não tinha tempo, agora é a hora, minha gente. Minha amiga, agora é a hora, viu? Puxa aí da gavetinha aquele sonho, aquele desejo antigo de realizar alguma coisa e traga para cá. E detalhe, não vai adiantar a gente só ter essa consciência, a gente querer, mas se a gente não faz o movimento de ir em busca para realizar. Sim. Eu vou trazer uma experiência minha que eu estou vivendo agora. Eu quero não, vou lançar uma mentoria que eu vou fazer atendimento online, né, presencial também, mas é mais focado, para o online. E aí eu, tinha muita insegurança e medo para gravar vídeo, para ir para frente da aí eu falei assim: "Meu, como é que eu vou iniciar esse trabalho se eu tenho medo de gravar vídeo, se eu tenho medo de ficar na frente das câmeras?". O que que eu fui fazer? Eu disse: "Não, eu preciso correr atrás para eu superar isso". Eu fui atrás de uma mentoria, estou fazendo curso de comunicação, fui atrás de uma mentoria para gravação de vídeos, né, oratória e gravação de vídeo, e comecei aí, a pessoa, minha mentora: "Você não vai, se livrar desse medo se você não for ir gravar". Aí eu comecei, minha amiga, eu fui fazer tudo, fazer os vídeos, eu tô treinando, eu tô nessa fase, entendeu? E tá sendo, e aí eu fui para, então eu estava ali no Instagram, estava no Face, aí eu fui olhar o meu Insta, eu tinha uma conta no TikTok. Eu gravei a data, viu? No dia 26 de setembro eu fiz o meu primeiro vídeo, eu tinha 26 seguidores. Aí eu comecei a fazer vídeo todos os dias, entendeu? Comecei a fazer e aí o TikTok ele entrega muito rápido, né? Eu acredito que agora eu tô com mais de 400 seguidores. E os vídeos estão ali sendo bem entregues. Então, ou seja, eu fui buscar superar esse medo através de ferramentas que me auxiliassem. Se a gente só pensar, a gente entender que a gente precisa fazer, mas a gente não corre atrás para ir buscar as ferramentas para nos ajudar nessa transformação, não vai adiantar. Então, esse sonho que você quer realizar, aquele desejo antigo que você quis fazer e deixou para trás e agora você quer fazer, pegue aqui, anote aqui, veja as estratégias, como você vai realizar, e não vai dar outra, você vai conseguir. Então, agora é assim, eu também tenho minha experiência.
Legal. Eu já lecionei, fui professora, já fiz algumas coisinhas durante a minha vida, dos meus 13 anos para cá. Mas eu fiz vestibular para direito, tudo bem. Já com 4 filhos, né? Aí fiz concurso para magistratura, fiquei 31 anos, quase 31 anos na magistratura como juíza, né? Exercendo a minha função. Aí eu aposento. E venho para cá para me comunicar por um sonho que eu tenho sobre educação. E nós organizamos isso aqui porque é um espaço do meu filho, né? E dos amigos do o Emmanuel e o Moser, que trabalham aqui com ele, e começaram há 4 anos, mais ou menos, trabalhar isso daqui. Ele me ofertou o espaço para eu me comunicar. Mas é verdade o que a senhora fala. O maior desafio foi gravar um vídeo. O maior desafio foi falar, e ainda tenho dificuldade de falar, né? Porque você fica pensando o que deve, o que não deve falar. Porque na nossa função você não fala tudo, né? Uhum. Você não está lá para falar, você está lá para fazer outra coisa, né? Não é ficar falando como a gente fala aqui. Você expõe as suas ideias, conversa com as pessoas e traz algo interessante. Mas como eu tinha um sonho, e ele sabe disso, que era conversar sobre educação e conversar com jovens. E eu penso que eu chego e consigo conversar com jovens, porque a juventude, ela é parte, ela é o todo da nossa vida. Você é criança, cresce, chega jovem, e o jovem diz o quê? Ele quer o quê? Ele quer ouvir o quê? O que ele espera de todos nós que estamos passamos por toda a fase dele e já sabemos mais ou menos como é difícil. O que é que o jovem espera? Então, doutora, não é só a senhora que tem essa dificuldade, não. Hoje, para eu gravar um vídeo de chamada, já fica melhor, sabe? Mas quando eu tenho que dizer das minhas ideias, dos meus pensamentos, eu penso 2 vezes se eu devo ou não falar e depois eu gravo. Eu soube agora, recente, né? Foi até meu professor aí de oratória que trouxe, né? Ele disse que tem um estudo, uma pesquisa que fala que o maior medo, o medo que está em primeiro lugar no mundo todo é o medo de falar em público. Não então, é? assim, a gente está dentro dessa... É muita gente com esse medo. É maior até do que o medo da morte, porque geralmente, né, a gente pensa que o medo da morte é o maior medo, mas é justamente o medo de falar. Aí agora, quando vai para a câmera, né, para as câmeras, é a dificuldade. Mas isso é resquício também, e o que traz por trás disso, esse medo, é a forma como nós fomos criados, né? Tudo a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo que vão pensar, coisa que essa você, juventude, né? A turma de hoje não tem. Primeiro que ele já nasce ali, né? Praticamente com o celular na mão, né? Então, eles têm qualquer coisa, ele não tem medo de se expor. Nós não. Nós, a gente fica muito presa aqui. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Então, o medo do julgamento é o que nos trava mais. Pois é, eu digo para as pessoas, eu tenho meus 27 anos, 26, 27, por aí, eu trabalhava, eu fazia movimentos políticos, eu ia para o palanque, eu falava, eu dizia, discursava. Aí eu chego para gravar um vídeo, para conversar. Meu Deus, será que eu posso falar isso? É possível? E também nós estamos aqui trazendo algo muito sério, né? E que é um compromisso com a sociedade. Eu penso que isso é que nos assusta. A mulher ela é muito cautelosa no que ela vai fazer, né? E quando você pensa que você vai falar algo que possa ajudar as pessoas a se comunicar com as pessoas com responsabilidade, com respeito a todos eles, né, que estão aqui para receber essas informações. Isso, para mim, parece que isso daí é um dos primeiros, digamos assim, entrave na minha vida, é saber se eu estou me comunicando devidamente com as pessoas e se isso está fazendo bem para ela, porque senão fica muito complicado. Eu acho que essa preocupação de você trazer um conteúdo, como nós estamos trazendo agora, para as pessoas, para que elas se sintam bem
e que elas possam ouvir o que nós queremos conversar. E aí, então, você fica preocupado, mas ainda o jovem precisa ser ouvido e nós precisamos entender o que ele gostaria de ouvir, né? Sim. Qual a participação dele nesse cenário todo, como que ele se encontra, como que ele se acha. Isso me dá uma curiosidade enorme, porque a minha fase, como a da senhora, passou, né? Nós somos no momento, por exemplo, o John Lennon, quando tocava para a gente, ele não precisava nem saber inglês, só a música era contagiante naquela época, né? Então, foi nossa época, mas nós não envelhecemos. É bom que os jovens saibam disso, nós não envelhecemos. Eu não envelheço. A senhora tocou em vários pontos, né? Essa preocupação nossa, eu vejo que o povo aí do 40 mais, 50 mais, principalmente 50 mais, 60 mais, ele tem muito essa preocupação. Isso é senso de responsabilidade com o outro, não é? Você não pode, você sabe que a sua voz ela pode chegar em vários lugares e a gente não pode ser irresponsável de fazer qualquer coisa, principalmente aqui, né, com o seu programa, que é responsável de levar informações, de levar educação para as pessoas. A gente não pode ser irresponsável de vir aqui e falar qualquer coisa. Esse é um ponto, né, positivo. Eu penso que hoje as mídias, às vezes, não têm esse devido cuidado, não é? Vão espalhando qualquer coisa, aí as famosas fake news, que se alastram de um jeito e vai chegar ali lá nos confins que agora, né, em qualquer rápido, lugar, é né? muito rápido, deixando assim as pessoas, né, com má informação e recebendo coisas e até se apropriando para a sua vida, fazendo o que não é correto. Não. Né? Então, esse é um ponto. Falar com a juventude é outra situação que nós, dessa geração, a gente enfrenta, porque é uma linguagem diferente. Né? Como alcançar esse público? A gente enfrenta, eu ainda tenho filho adolescente, tenho às vezes alguma dificuldade de abordar, de me fazer ali com ele, fazer com que tenha essa conexão, né, uma conexão e uma fala assertiva, é o outro ponto. Né? E para as mulheres, que é o que é a nossa fala agora, mas ainda também nesse despertar, nesse falar, no meu caso, que estou nesse movimento de trabalhar com as mulheres, de falar para elas que se olhem, que façam essa viagem para dentro de si, que vejam e descubram o grande potencial que é essa fase do envelhecimento. Nós temos um poder enorme de transformação em nossas mãos, mas a gente precisa trabalhar essa consciência. Né? Esse despertar para a mulher é só o início, e ela precisa fazer uma caminhada em busca disso, de se aprofundar isso. Né? É a liberdade emocional, né? De se libertar das emoções, das crenças, né? O que a senhora falou ainda há pouco, das crenças, e acreditar que você está inteira, viva, né? E que você pode continuar nutrindo as outras pessoas com as suas palavras, com o seu aconselhamento e trabalhando também em outras atividades. Não aquelas que você deixou de fazer, mas por uma razão ou outra, mas em outras atividades. Se você aposentou, é professora, e você vai fazer o que agora? Ficar em casa? Vai ficar entediada? Acha que não tem mais espaço? Vamos fazer um movimento sobre isso daí? Para dizer que é possível, sim, nós podemos exercer outras atividades que venham trazer prazer, alegria, né? E realmente tirar essa crença de que a mulher não pode mais fazer nada depois dos 50, 60, 70 anos, não. Ela pode, porque o homem pode, nós também podemos fazer. Com certeza. Não é? Nós pode. Então você tem que se reinventar, se reeducar e se conhecer, que aí você entra no autoconhecimento. Exatamente. Né? Você tocou num ponto sobre a liberdade emocional. E eu vou sempre falar do autoconhecimento, que é a ferramenta poderosa. Nós só vamos ter essa consciência, né, e trabalhar a nossa questão da liberdade emocional quando a gente se conhece. Quando a gente faz essa viagem profunda para entender as nossas emoções, entender os nossos gostos, entender os valores que a gente acredita. Tudo isso é uma gama de coisas
e de tanta coisa que a gente precisa saber sobre a gente. O padre Fábio de Mello, ele diz que a gente vai embora daqui e não dá conta de saber tudo de nós. Não é? Mas a necessidade de fazer, gente, é para ontem, viu? Eu estava lembrando agora, por exemplo, os grandes filósofos, né, bem antes de Cristo, eles já falavam. Eu tenho aquela célebre frase do Aristóteles, né? Acho que é do Aristóteles. Sócrates, né? Sócrates que fala, conhece-te a ti mesmo, é Sócrates. Acho que é a frase mais interessante. Então, nesse tempo, eles já viam que a necessidade de dizer que o mundo seria melhor, o homem seria melhor se ele primeiro se conhecesse. E eu também acho. Eu acredito, eu acredito. Porque à medida que eu mudo tudo ao meu redor. Né? Então, não adianta... Por que a gente fala que essa fase aqui é meia-idade? Esse envelhecer com renascimento. Eu entender que agora não dá mais para eu ficar só fazendo para os papéis para o outro, o externo. Eu preciso fazer essa viagem, esse exercício de olhar para mim, para me descobrir tudo o que eu posso, o que eu sei, o que eu sinto, e para eu pegar tudo isso como uma ferramenta poderosa e ressignificar toda essa nova caminhada. Essa nova caminhada aí que vai até os últimos, né? Como você falou. Hoje é a última gotinha de respiração, né? Mas, assim, veja bem, quando a doutora falou sobre conhece-te a ti mesmo, né, que é do grande filósofo, realmente, Sócrates, né? Platão depois pega isso daí e leva para o conhecimento da alma. Platão leva isso para o conhecimento da alma. Então, o que nós podemos imaginar antes de Cristo? São 400 anos antes de Cristo, esses homens já pensavam assim. E pensaram e deixaram, e até hoje, na psicologia, na filosofia, na sociologia, isso persiste. E na religião também. Veja bem, você já pensou em chegar em casa e parar um pouquinho, ficar sozinho, só você, para fazer uma meditação? Pensar nisso daí, conhece a ti mesmo, eu vou me conhecer. Quando você se conhecer, você vai saber, você vai realmente conhecer o seu potencial. Você vai entender que pessoa você é. Eu sempre digo, né, e não sei se é verdade, mas você não pode trabalhar com achismo, né? Mas é uma ideia minha mesmo. Fico pensando, durante todo esse período da minha trajetória, será que eu dou conta de tudo isso? O ser humano sou eu sozinha. Vou cuidar de mim. Gente, dorme, levanta, faz café, vai tomar banho, depois tem roupa para lavar, roupa para fazer, para comer, tem comida, tem casa para limpar. Tem uma série de atividades que sem o exercício daquilo ali, sem aqueles cuidados, você não vai conseguir sobreviver. Você não vai viver numa casa que não esteja limpa. Você não vai viver num ambiente que você não tenha o que comer. Como a mulher tem que fazer tudo para todo mundo, só dá para fazer para a gente. Sabe? Você vê quanto trabalho você tem só com agora como a minha amiga, com a sua pessoa, né? Só com você mesma. Que às vezes nem dá conta. Não dá conta, você precisa estudar, trabalhar. Trabalhar, então, você tem que ser super eficiente, né? Em qualquer função, seja lá qual for, qualquer serviço que você vai fazer, você tem que ser eficiente, principalmente a mulher. Você tem que trabalhar, comer, dormir, tomar conta dos filhos, marido e a casa, a responsabilidade toda. E eu? Aí sim, a senhora vai deitar, como é que a senhora vai fazer? E eu, o que é que eu fiz? Para mim. Isso que a senhora está falando é muito interessante. Saber? É um exercício diário. Diário. É um exercício diário. Porque aí são várias coisas. Aqui a gente está dando pinceladas, né, de como é esse processo. Nessa busca, você vai para atenção plena. Atenção plena é você, desde a hora que você acorda, você saber cada passo, por que você está fazendo isso. Porque quando você dá atenção para toda essa tua rotina, para toda essa tua caminhada diária, aí tu vai saber fazer as melhores escolhas. Vai dizer, não, isso aqui não faz sentido. Por que eu estou fazendo isso agora? Ou ainda estou fazendo isso? Não.
automaticamente vai acontecer um processo de entendimento que vai dizer, isso aqui é tomar água, 8 copos de água, isso é prioridade. Vai estar isso aqui. Mas aí, eu ficar horas assistindo só um filme, assistindo uma série, o que tu começa a se perguntar, isso aqui está me trazendo o que de benefício? Isso aqui, então, vou ter que excluir isso aqui. Ou no WhatsApp. Ou no WhatsApp o dia todo, ou não sei o quê. Entendeu? Então, você começa a observar cada coisa. Tem uma atividade que eu comecei a fazer, né? Que é a alimentação, né? Fazer a refeição com atenção plena. É É você, muito legal. você sentir o sabor e a textura dos alimentos. Então, você vai num processo, gente, porque às vezes você não está ligado nisso, você não faz, você come, se alimenta de qualquer jeito. Né? E tudo isso, quando você está nessa caminhada, é importante. A refeição, o seu momento de meditação, ainda que seja 5 minutos, 10 minutos, você vai fazer inteiro, presente, de verdade. Uma entrega, né? É uma entrega. O teu silêncio, que tu não vai mais sentir medo de fazer silêncio, porque é justamente no silêncio que você se reconecta com o transcendental. Porque também você pega um momento para alimentar a tua espiritualidade, que não significa religiosidade, espiritualidade. É aquilo que tu faz, um ritual que você faz, que você sente paz, que você sente que você está se reconectando com esse ser superior que nos criou. Isso. E aí tudo vai ter um sentido. Você não vai mais conseguir fazer as coisas aleatórias. Tu não vai mais querer ir para qualquer lugar, tu não vai aceitar mais qualquer convite. Por quê? Porque tu, não, isso aqui não, tá, não me diz mais, não combina comigo. Né? Tu não vai mais ir para qualquer. Não vai ter mais qualquer amizade. Então, assim, não é que você vai ficar. E aí tem conflito interior, porque será que eu estou ficando egoísta? Existe esse conflito, né? A mulher que ela está nesse processo, mas não é. É porque você está nessa fase de primeiro eu, né? Primeira reconexão comigo, a conexão comigo. E se eu estou melhor, estou leve, eu vou transmitir essa energia no espaço que eu estiver, com os meus filhos, com meu marido, com os amigos, com os parentes. E as pessoas vão perceber e você diz, eu queria fazer isso também. Porque é libertador, né? E é uma coisa muito profunda. Eu penso que é o homem na sua plenitude, né? Na sua plenitude, ele vive isso daí, esse momento de se reconhecer, de se conhecer e se reconhecer. E você vai fazer tanta análise, a senhora falou, você, o silêncio. O silêncio é tão bom que você consegue conversar com Deus. Sim. Né? Então, o homem vive a sua plenitude naquele momento de silêncio, e aí, no nosso caso aqui, nós mulheres, em que a gente fica a pensar, né? A refletir, que não é só pensar. O que é que eu fiz até aqui? E agora? O que é que eu vou fazer? Não é nem mais o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. É como é que eu vou reconstruir, me reinventar, me elaborar como um ser que vou continuar incluída entre as pessoas, que aí eu vejo que parece uma inclusão social, porque quando você chega nessa fase, parece que você está fora de tudo, né? Não funciona mais nada, porque você já não tem mais a mesma utilidade, né, para determinadas pessoas, que não somos todos assim, então a gente não pode generalizar. Sim. Mas nós temos sim, nós temos, digamos que, conhecimento, nós temos potencial, nós somos pessoas, nós mulheres nessa faixa, somos tão responsáveis que estamos aqui tentando trazer para nossas companheiras, né? Vamos dizer agora, as nossas companheiras de batalha. De batalha, as nossas contemporâneas. Contemporânea, né? Para dizer que nós, senão nós vamos sentir dor em todas as articulações, porque não vai ter, né? Fazer uma atividade física, uma caminhada,
Eu dizia para o pessoal, quando eu trabalhava lá, acho que foi em Codajás, que o pessoal começou, o marido e a mulher chegar lá comigo, porque tem discussões. Eu digo, olha, faz o seguinte, tem a praça, que fica na margem do rio, senta lá, vocês dois conversem, então vá só conversar. Conversa com as águas, com o rio, com as flores, com as árvores, e pergunta, já que não consegue fazer um silêncio na sua cabeça para pensar e refletir, isso que a senhora está fazendo aqui. Né? É muito importante para a nossa saúde, inclusive, né? A nossa saúde psicológica, a nossa saúde física, Física, emocional. emocional, né? Ah, eu vou estudar, fazer uma faculdade. Eu fiz faculdade de filosofia, eu estava fazendo ciências políticas. Aí não deu para terminar, né? Porque agora eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Aí Legal. tem muita coisa para fazer aqui. Então, isso aqui é muito importante você pensar no que você vai fazer. Se eu não estivesse aqui, possivelmente eu estaria em outra faculdade, tá? Fazendo psicologia, psicologia misturada com sociologia, com filosofia, mas parada, eu tenho certeza que eu não vou ficar, porque eu sou muito jovem, sabe? A minha cabeça eu passei a minha vida acompanhando a juventude, acompanhando meus filhos, meus netos, sem tanto preconceito, mas com algumas regras necessárias para conduzir o cidadão, né? Aí, mas sempre pensando que o homem, ele tem, quando eu digo homem, somos nós. A mulher, o homem, nós todos somos seres pensantes, devemos ter essa reserva. Vamos continuar aqui, mas acontece que eu não vou envelhecer, porque o que é envelhecer para mim? É você ficar extremamente exigente, não ter tolerância, não saber conversar com a juventude, com as crianças, com os idosos, com os animais, com as árvores, com a planta, e viver o momento de hoje. O que é que nós estamos vivendo hoje? Né? Aí, como é que nós vamos, se a gente se isolar, como é que nós vamos discutir sobre política, educação, saúde, meio Não ambiente? vai. Vai? Não vai. Não vai, né? Não Não vai. vai. E aí vai ser Não pior. podemos. Aí é a morte, né? Eu falo que Né? você vai ficar isolado, não vai, você mesmo vai se excluir. E esse é o problema, é um dos problemas, né? A exclusão que você mesmo causa para Não você é uma mesmo. exclusão? Uma exclusão. E isso não pode acontecer, porque o que nos faz vivos, né? O que nos deixa viva inteira é essa busca. Uma das coisas, buscar conhecer coisas novas. Eu também sou uma eterna aprendiz. Eu já quis agora, recente, entrar na psicologia, eu já quis a filosofia, que me agrada muito É uma também, beleza. a filosofia, e aí ainda não deu, mas eu estava falando, eu quero Tem estudar. Acrópolis, que Acrópolis é uma beleza. Gente, e depois eu já quis participar. Aí eu estou agora nesse foco de aprender essa coisa, né? E assim, gente, não se intimidar, porque vem as críticas, viu, né? Já me chamaram aí, cadê a blogueira, a nova blogueira? Tipo assim, com aquele tom de um pouco de ironia, a gente faz que nem tá ouvindo, tá? Eu sou blogueira mesmo, e aí, tipo isso, né? Veste aquilo ali e segue. E porque, como ela falou, estou com uma situação, nós precisamos olhar o nosso todo. Precisamos cuidar da nossa saúde corporal, física, né? Porque existe o declínio, sim, da nossa, do Nossa nosso saúde, o nosso biológico nosso, biológico, né? é. Que vem, nós, mulheres, enfrentamos a menopausa, com isso a queda de hormônio, vem a questão do peso, que você luta querendo, você tem dificuldade para emagrecer, eu vivo nessa luta, né? Eu estou acima do peso, luto para me manter saudável, para não ficar É. Pois, restrita, né, ali nos movimentos. Então, vem as dores articulares que você falou, é muito próprio dessa fase. E é por isso que muitas mulheres acham que já está fora do jogo, acabou. E ela vai ficando ali doente, vai ficar aí adoecendo por isso, porque não busca sair disso, né? Porque existe todo um suporte para a gente precisa buscar, né? Para repor hormônio, para conseguir lidar com todas as coisas aí do climatério, a questão do sobrepeso, são várias questões. E a nossa mente, né? Isso também que a gente precisa cuidar, sabe? Porque a mente doente adoece o corpo. sim. Então, é um movimento, só que assim, não pode ser para nós uma coisa pesada. Sabe aquela coisa da juventude que você trabalha muito, você precisa se esforçar muito, porque você tem que dar conta de criar, tem que dar conta da família, tem que dar conta do seu lado profissional, do estudo. É uma coisa que você fica tão sobrecarregado.
Agora, o convite é para ser diferente, é com leveza. Você vai fazer as coisas, você não vai deixar de fazer o que você gosta, você vai incluir coisas que você deixou para trás, mas com leveza, no seu tempo, no seu ritmo, e dizendo para a sociedade: eu estou viva, eu estou aqui, eu estou no jogo. E tem que falar isso para as outras mulheres, né? É por isso que eu fico nesse. Eu falo sempre assim: eu quero ajudar as mulheres. Gente, olha, vamos fazer um grande movimento aí das mulheres aí dos 50 mais. Quanta coisa nós temos ainda para contribuir na Sim, sociedade, com a sociedade, e a gente precisa colocar isso com toda a nossa força, a nossa coragem. é, É lindo o seu trabalho, né? De você. Eu fiquei muito. Eu já aproveito aqui para agradecer, porque eu fiquei tão honrada pelo convite de estar aqui falando, né? Como você falou, é um assunto que ele é um assunto curioso, né? Desperta-se uma certa. O que a gente pode esperar de falar sobre esse renascimento, dessa nova fase? Mas é uma coisa que diz sobre todos nós mulheres dessa fase. não De, é, é verdade. A senhora tem coragem de estar aqui, né, para dizer que essa ruptura, esse rompimento que se tem, ele não é sem dor, é com dor. Mas é por isso que é preciso que alguém venha aqui e chame a atenção. É sem dor, mas nós podemos enfrentar e resolver todos digamos, que disseram para a senhora que a senhora é blogueira, para mim também. Ah, agora tu não és mais magistrada, tu és blogueira. E não é. E por que a blogueira tem que passar por isso? Você vê o preconceito, né? Porque a blogueira tem, ela tem o valor dela e é muito importante o trabalho dela. sim, Né? É o que ela, sim. você vê só. Olha para te ver como é que a sociedade ela vai colocando as coisas na caixa. O que subentende com isso? Que as blogueiras são meninas jovens. É Não uma é, virgínia da vida, né? Ah, eu, sei lá, essas jovens aí que, né, que não são é, muito aí. e você E não tá pode. aí, a gente não pode fazer isso? Gente, somos. Se é para pegar o título de blogueira da terceira idade, nós somos, né? Não? E é isso. Então, são essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, quando a gente entende a nossa força, a gente consegue lidar isso com menos. Essa coisa não nos afeta tanto, porque essas coisas elas são lutar contra o etarismo. Você é nessa idade aqui, isso aqui é para jovem, não é para você. Quantas vezes as coisas eles querem nos tirar do jogo de qualquer jeito e você está com toda a força, você está inteiraça, né, para estar ali, para participar, e as pessoas estão querendo lhe excluir. E É, se a gente não tem, se a gente não vai buscar, sabe, no autoconhecimento essa força, realmente essas coisas elas nos abalam. Mas não pode, a gente não pode. Na política, outro dia eu vi uma vereadora se pronunciando e eu fiquei assim, bem mexida com o que ela falou, que ela dizendo sim, que ela já está ali, eu acho que ela tem ali mais de 50. Ela dizendo, para a gente, você vê o tanto de, como que está a nossa representatividade no meio político? Mulheres são pouquíssimas ainda, e apesar de nós sermos a maioria votante. sim. Mais de 60%. Exato. Então, mas aí se você for ver ainda o número de mulheres que estão aqui em Manaus, é um absurdo a diferença de vereadores e vereadores que está hoje, Ah, mas né? nós vamos E resolver isso aí. aí fica mais difícil, por quê? Porque né, não, política não é para mulher. E ela falou, e se for velha e gorda, fica pior ainda. Olha, a gente ouve isso, né, essas coisas, a gente ouve. Tudo tentando colocar numa caixinha para excluir, né? Então, meu amigo, se a gente não se Mas, fortalece, se a gente não vai atrás de descobrir a nossa força, de se apropriar, não é nem descobrir, se apropriar da nossa força, do nosso poder, a gente vai deixar cada vez mais, sabe? A gente vai ficar, na verdade, cada vez mais fora do jogo. mas olha, deixa eu lhe dizer para a senhora ficar bem animada. Não fique preocupada com isso, não. Quer sair candidato, sai, pois o Brasil vive um momento muito complicado, de polaridade mesmo, né? E eu assisti uma senadora com tamanha serenidade fazer um discurso que o povo ouviu, entendeu? Então você não precisa ficar se, digamos, chateado ou achar que você está fazendo algo que é fora do comum,
né? A mulher não entra na política exatamente porque disseram para ela, desde que eu me entendo, que é a mulher, isso aqui não é papel para a mulher, não é função para a mulher, né? Isso aqui é para o homem, não é para a mulher. Mas nós já conhecemos ministras, né? Vê Margaret Thatcher, vê a rainha da Inglaterra, que mulher! Foi até a sua finitude fazendo o seu trabalho com lucidez. E diga-se de passagem, deixou a educação assim de uma qualidade fantástica. Uma mulher. Veja as mulheres que foram para a guilhotina em outra época, né? Que escreveu como é a Carta das Mulheres. Então, é uma mulher, sim. Você veja bem, como que uma mulher como a rainha da Inglaterra não tem um status de mulher que venceu Margaret Thatcher, uma mulher que trouxe para todas nós, falava de economia como se fosse assim uma coisa do seu dia a dia, do comum. Então não tem por que a mulher ficar, veja só. Então, ele não elege nem a jovem, nem a velha, nem a meia-idade. Pelo amor de Deus, né? O problema é a mulher, né? Seja em qual idade seja, não adianta, que a idade for. Eu fico muito feliz quando a gente se reporta, né, a essas figuras femininas que, ao longo da história, mostraram, né, a sua competência, a sua força, seu poder. Apesar de sermos poucas, né, frente a todos os homens aí, né, homens, mas temos boas referências, boas representatividades que vieram antes de nós, mulheres fortes que vieram. Mas elas saíram, né, elas romperam com o preconceito, com o medo, com a insegurança. Elas entenderam a sua força e realmente assumiram o seu papel e fizeram coisas, né, que ficaram aí na história, que a gente se orgulha, né? Graças a Deus Graças que a gente a Deus. tem, e a gente tem que seguir, né? Honrando esses nomes e fazendo com que outras também. A gente precisa fortalecer o nosso movimento, dar apoio, né, mulheres? A gente precisa dar apoio umas às outras, pegar uma nas mãos das outras e seguir nesse movimento, acreditando no nosso potencial. Nós podemos e podemos muito. Podemos. Seja como for, pense como queiram pensar. O homem sem a mulher, ele não resiste. Tá? Então, o homem, a mulher é tudo na vida de um homem. Ela tanto eleva como não. Então, a mulher é tudo. Nossos serviços de mulher, da mulher, o nosso exercício, o exercício da nossa função de ser humano, como compaixão, a questão social, é muita sensibilidade, não tem preço isso daí, nem tem valor, entender que você possa mensurar isso daí. É a mulher na sua vida como companheira, como mãe, como conselheira. Eu quero acreditar, professora. Você já viu só a professora? Imagina, desde que eu me entendo como gente, existe mais as professora. Professores são peças fundamentais na nossa vida. Todos nós passamos por um professor. E a maioria são professoras. São mulheres. Né? Mulheres diretoras de escola, coordenadoras, pedagogas, né? Enfim. Doutora, a senhora tocou um ponto antes da fala que eu ia falar e esqueci. E uma das travas também para a gente seguir firme e se apropriando do nosso poder é a questão da dependência. Nós precisamos nos livrar das dependências, sabe? Dependência emocional, financeira, dependência, padrões que nos colocaram, né? É assim que tem que fazer. Isso é doentio. Né? E a questão da dependência emocional é uma coisa que deixa as mulheres muito vulneráveis. Econômica. E elas precisam entender, nós precisamos entender que depois
da meia-idade, depois dessa fase que a gente tem que buscar esse renascimento, a gente não tem mais que ficar com as pessoas por necessidade. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ter companheiros, companheiras que venham para somar e nos é uma conexão saudável que vem nos compreender nessa fase. Isso. E se a mulher decidir que não quero ninguém, eu quero viver minha vida, eu quero realizar as coisas, eu quero viajar, tá tudo bem. Você não tem obrigação de ter alguém. Porque até isso a sociedade, porque aquela pessoa está só. Ela quer, é uma opção dela. E as mulheres não têm que se intimidar com isso por uma escolha dessa, né? Então, essa questão dessa dependência, esse tipo de dependência é muito doentio e trava as mulheres, nos trava, viu? Ele tem que ter cuidado para a gente ir se curando, se livrando. É verdade. Nós vamos encerrar, mas está chegando ao fim do programa, nossa conversa, nosso bate-papo, mas quero dizer que tudo isso nós tiramos uma lição e chegamos a uma conclusão de que, para nós mulheres, a educação é fundamental. Se nós não tivermos compromisso com a nossa educação, a mulher não se torna independente porque o conhecimento te liberta. A mulher não vai se tornar independente da sua vida profissional, na sua vida profissional, porque ela não vai encontrar emprego. A emocional, porque ela depende do marido para a sobrevivência dela, né? Então, existem os filhos, nós temos os nossos filhos também, muitas mulheres se aceitam em determinadas situações por conta dos seus filhos. E a gente, como mãe, sabe, né, que nós realmente temos as nossas prioridades. Quando temos um filho, não existe nada mais importante. Então, eu penso que uma mulher que sofre com o marido que não cuida da família, que não cuida dos seus filhos, que não ajuda a mulher a construir uma vida melhor para a sua própria mulher, para os seus filhos, e você construindo a vida da sua mulher, você constrói a dos seus filhos. Se o homem não é capaz de fazer isso no casamento, a mulher também não vai se libertar tão cedo, porque a educação tem que funcionar para que a mulher desde cedo comece a estudar, quando criança comece a estudar e adquirir a sua independência é liberdade de pensamento, de raciocínio, lógico, porque senão a gente não vai conseguir. Então, muito obrigada, né? Eu vou passar para a doutora, para ela deixar a mensagem. Mas muito obrigada, professora, doutora. Não quero chamar de professora, eu também gosto de ser professora. Não, é professora. Eu estou muito assim, honrada com o título que a senhora está me dando, mas é professora. Eu já lecionei, eu gostava de lecionar porque eu dava aula para alfabetização. Quando a criança começa a escrever, a descobrir as palavras, a coisa mais linda que pode acontecer, é um fenômeno aquilo ali, é uma descoberta. Por isso que, para mim, a educação é fundamental e a mulher tem que ter essa oportunidade de, desde criança, ficar na creche, depois seguir o ensino fundamental, infantil, fundamental, médio, né, professora? Doutora professora Antônia. Muito obrigada, professora, fico muito feliz e eu gostaria que a senhora se manifestasse aí, deixasse a sua mensagem para a nossa população, para nossas pessoas que estão quem nos ouve, não é? Primeiramente, eu estou muito grata, estou feliz pelo convite, por estar nesse momento aqui com você, participando desse bate-papo. E eu quero deixar essa mensagem para todas as mulheres que já estão aí na fase dos 40 a mais, 50 a mais. Gente, nós temos o nosso superpoder, a nossa força, a nossa coragem. E não esqueçam que o amor próprio é fundamental, o autocuidado é fundamental, a autocompaixão com a nossa pessoa. Você precisa exercitar todos os dias e todas nós somos capazes de fazer essa viagem, esse renascimento que a gente muito falou aqui. E eu desejo que você comece e comece logo fazendo esse caminho que você vai perceber durante todo o seu processo. É um processo também que não tem fim, mas cada dia que você se descobre, você se entende, você se ama, você fica melhor, melhor para si, melhor para o outro. E automaticamente você também vai contribuir muito mais com a sociedade, com a sua família, com os amigos, com quem estiver próximo de você.
Muito obrigada pela audiência e a gente se encontra aí em outros momentos. Muito obrigada, boa tarde, até o próximo programa, se Deus quiser, e fiquem com Deus.